Olá, querido estudante, você, aluno da segunda série, da terceira série, enfim, você que assiste às aulas Paraná, que prazer imenso trazer aqui mais uma aula para você. Eu sou o Varley e aqui nós temos a nossa professora, a intérprete, a professora Elisângela, e juntos nós vamos trazer uma aula bem especial para você. Na aula de hoje, nós temos um grande objetivo, conhecer os princípios da óptica geométrica e também a velocidade da luz. Caro estudante, vale destacar que nas aulas anteriores nós vimos que a área da física que estuda a luz é chamada de óptica. E essa área, pessoal, ela é dividida em duas partes. A óptica física, que estuda a natureza da luz, e a óptica geométrica, que estuda os fenômenos luminosos. E nós vimos ainda que o fenômeno do arco-íris, ele é um fenômeno causado pela decomposição da luz. A luz, pessoal, a luz que vem do sol é a luz branca. E ela, ao passar por um meio transparente, pessoal, ela pode sofrer a refração e aí você tem a decomposição da luz branca nas 7 cores do arco-íris. Nós vimos também que a cor que mais desvia é o violeta e a que menos desvia é a cor vermelha. Então, assim, hoje nós vamos falar dos princípios da óptica geométrica. Caro estudante, a partir de agora nós vamos deixar a óptica física de lado. A partir de agora nós vamos dar uma ênfase grande na óptica geométrica. E é claro, para você entender os conceitos, nós vamos estabelecer alguns princípios do estudo da luz. O primeiro princípio, pessoal, é o princípio da independência dos raios de luz. O que quer dizer esse princípio? Pessoal, quer dizer que quando você tem um raio de luz passando sobre o outro, não acontece nada. Olha só que interessante. Se você pegar uma lanterna de cor verde e uma segunda lanterna de cor azul, se você fizer um raio de luz passar sobre o outro, não acontece nada. Esse é um princípio da óptica geométrica. Lembre-se, Isaac Newton, ele propôs que a luz é um feixe de partículas. E essa teoria não foi muito aceita na época dele, porque alguns cientistas falavam o seguinte: se a luz é um feixe de partículas, então eu mando luz de um lado e luz do outro, devem ocorrer colisões. E é algo que não se nota isso. Então, por que não se nota? Porque existe um princípio, um raio de luz não interage com o outro. Cada um segue seu caminho. Olha só essa figura, um raio de luz passa sobre o outro e não acontece nada. O segundo princípio da óptica geométrica, o princípio da reversibilidade dos raios de luz. O que é a reversibilidade dos raios de luz? Você já usou esse efeito, só que você não sabe o que é. Olha só, quando você entra num carro e você olha você conversa com seu pai está dirigindo e ele olha no espelho do teto, ele olha para você e você conversa com ele olhando no olho dele. Por quê? Por causa do princípio da reversibilidade. Esse princípio da reversibilidade, você pode pensar de dois modos. A luz, ela faz um caminho de vinda e um caminho de ida. Esses caminhos são iguais. Ou seja, ela traz informação visual e ela leva informação visual ao mesmo tempo, tá? Basicamente assim, o caminho de ida é igual ao de volta, então ele leva informação visual e o raio de luz traz a informação visual. Vou usar mais um exemplo que eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer. Talvez você já tenha paquerado alguém dentro do ônibus. Você entra dentro do ônibus, você olha na janela e tem uma pessoa do seu lado. Essa pessoa olha também para a janela. E você sabe que ela está te olhando, sim ou não? Você sabe que ela está te olhando. E ela também sabe que você está olhando para ela através da janela. Pessoal, isso é a reversibilidade atuando. A luz faz um caminho de ida que é igual a de volta. A luz leva informação visual e ela traz informação visual. Interessante, né? Olha só, mostrando ainda esse princípio, pessoal, o princípio da reversibilidade é bem notório, né, através dos retrovisores. Se tiver alguém ali detrás, ele olha
pelo retrovisor e ele sabe que você está olhando. Beleza? Vamos fazer um exercício bem simples, pessoal. Um exercício bem simples só para a gente utilizar esses conceitos relacionados à luz. A luz, um raio de luz passa sobre o outro e não acontece nada. A luz tem esse fenômeno da reversibilidade, ela leva informação visual e ela traz informação visual. A luz ainda, pessoal, vale lembrar, a luz sempre viaja em linha reta, tá? E nesse exercício ele fala o seguinte: uma lâmpada pontiforme está fixada no teto de uma sala, a 3 metros de altura. Uma folha quadrada de cartolina de lados medindo 4 centímetros está perfeitamente alinhada à lâmpada e se encontra paralela ao chão a uma altura de 50 centímetros. Qual é a área da sombra formada? Pessoal, então vamos lá. Você tem uma lâmpada e você tem uma folha de cartolina. E ele pede para você calcular a área da sombra formada. Ei, você terá um tempinho e eu vou retornar com a correção e eu espero que você acerte.
Então, pessoal, vamos fazer a correção do exercício? Pessoal, esse exercício, ele é complexo, ele não é simples. Ele já começa através da situação. Você tem uma lâmpada, você tem uma cartolina e essa cartolina ela vai projetar uma sombra. E ele pede para você qual é a área da sombra formada. Então, olha só o seguinte, olha só a situação. Você tem a lâmpada, a cartolina. Lembre-se que a cartolina ela é tridimensional, ela está para dentro da tela. E ela vai projetar uma área. E ele pede para você calcular qual é a área. Vale destacar que a cartolina ela é quadrada. E a área de um quadrado é lado vezes lado. Então, assim, nós vamos ter que achar o lado da sombra e vamos ter que multiplicar lado vezes lado para achar o valor da sombra, da área da sombra. Então, olha só, talvez, acredito que você consegue perceber a existência de dois triângulos. Nós temos aqui dois triângulos, um triângulo maior e um triângulo menor. O triângulo formado pela cartolina até a lâmpada e um triângulo formado pela sombra até a lâmpada. Vale destacar que a altura da sombra até a lâmpada é 300 centímetros. Ele deu isso no enunciado. E a altura da cartolina até a lâmpada, ela é 250 centímetros. Então, eu quero achar esse lado da sombra, nós vamos chamar de x. Para nós acharmos esse lado da sombra, como nós temos dois triângulos e eles são semelhantes, então eu posso usar o conceito de semelhança de triângulos. Como é que fica a montagem da semelhança de triângulos? Pessoal, semelhança de triângulos é um conceito que você estuda no 7º, no 8º e no 9º ano, tá? Na primeira série, né, você utiliza em algumas situações. Agora, na segunda, pessoal, nós temos que dominar isso. Como é que funciona a semelhança de triângulo? Você monta as proporções. Como assim as proporções? Você pega lá o lado maior, o lado do triângulo maior, que é x, dividido pelo lado do menor, que é 40 centímetros, isso é igual, faz as proporções dos lados, você faz a divisão. Isso tem que ser igual à proporção das alturas. Então, se você pegou o lado do grande, que é x, dividindo pelo lado do pequeno, que é 40, isso tem que ser igual à altura do grande, que é 300, dividido pela altura do pequeno, que é 250. Você pode simplificar um zero com um zero, fazendo a simplificação, você tem zeros dos dois lados, corta os zeros, e aí você vai ter x dividido por 4, pense 300 dividido por 25, se você fizer a divisão dá 12. Então você fica com x dividido por 4 igual a 12 dividido por 1. Ainda, né, pessoal, se você pegou essa divisão, você pega esse 4 que está dividindo, você pode passar multiplicando. Então, você vai ter 12 vezes 4. Se você fizer essa conta, você vai chegar que o lado vai valer 48 centímetros, tá? O lado, 48 centímetros. Ora, se o lado é 48 centímetros, você pode pensar aí, né, pessoal, arredondando um pouquinho, pessoal, 50, né? Você pode pegar aí mais ou menos uns 50. Ou se você quiser fazer com 48, lembre-se, você achou o lado. Mas a pergunta é quanto vale a sombra? A sombra é a área. Então, você vai pegar esse lado e vai fazer lado vezes lado. Ou seja, 48 vezes 48. Se você fizer, pode fazer com 50 vezes 50. A ideia aqui não é chegar no valor exato, é você saber o processo de como determinar uma área, a área da sombra nessa situação. Fez lá a área, 48 vezes 48, você vai chegar em 23 ou 2.304 centímetros quadrados. Cara, tá em centímetros, tá? Se você arredondar para 50, pessoal, você vai chegar aí num outro valor, né? Mas a ideia é você saber o processo, beleza? Se você pegou isso, agora nós vamos falar um pouquinho da velocidade da luz. Pessoal, a velocidade da luz. A luz, ela tem uma velocidade estupenda. Nós falamos na física que é o limite da velocidade cósmica. 300.000 quilômetros por segundo.
ou 300 milhões de metros por segundo. Pessoal, veja, o valor exato é 299. Pessoal, esses valores é só para você ter uma base, que a gente arredonda para ficar fácil para o cálculo, não é verdade? É claro que nós, professores, nós não gostamos de trabalhar com 300 milhões de metros por segundo. Não é legal você trabalhar com esse valor. Então, o que nós fizemos? Nós arrumamos em notação científica. 3 vezes 10 na oitava metros por segundo. É assim que nós vamos trabalhar. É claro que, pessoal, veja, olha que interessante você saber os processos da luz. A luz, como já foi mencionado, por muito tempo acreditava que a luz era um feixe de partículas, segundo Newton. Só que um cara chamado Huygens propôs que a luz ela é uma onda eletromagnética, né? Pessoal, então assim, o Huygens, esses caras, eles viram que a luz, ao passar por alguns obstáculos, ela se comporta como uma onda. E aí ficou aquela ideia, será que é partícula ou será que é onda? Atualmente, pessoal, nós sabemos que a luz ela tem duplo comportamento, né? O Huygens ele propôs que a luz deveria ser uma onda. E atualmente, pessoal, nós sabemos que a luz ela tem um duplo comportamento. Um cara chamado Thomas Young, ele fez esse experimento das fendas duplas, pessoal, e ele percebeu realmente a luz tem um comportamento ondulatório e também tem um comportamento, pessoal, corpuscular. Lembre-se que essa difração, só para não te deixar, né, você pensando no que é difração, pessoal, é a capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos. Você vai atrás de uma porta e grita, o som sai lá fora, porque a onda difratou, beleza? Então, assim, atualmente, pessoal, nós sabemos que a luz ela tem os dois comportamentos. Max Planck, pessoal, e Einstein, eles provaram. O Max provou a teoria ondulatória e o Einstein, ele provou a teoria corpuscular da luz, né, por um fenômeno chamado efeito fotoelétrico. É claro, pessoal, você ouviu falar de velocidade da luz. E você também já deve ter ouvido falar em ano-luz. O que é um ano-luz? Pessoal, um ano-luz é uma distância. É a distância que a luz percorre com a velocidade dela durante um ano. Pessoal, é uma distância muito grande, uma distância cavalar. Essa distância nós usamos para dados astronômicos. Então, como é uma distância muito grande, então nós medimos a distância em anos-luz. Mais uma vez, é a distância em que a luz anda em um ano com a velocidade dela. Beleza? Então, assim, trazer aqui um exercício só para aplicar esses conceitos. Ele fala o seguinte... Eu vou simplificar aqui a leitura. A sonda é uma missão, a sonda é uma missão não tripulada, tá? Pessoal, uma sonda espacial. Ela é lançada pela NASA para estudar um planeta, o Plutão, tá? Ela foi lançada em 2006, atualmente, e atualmente ela se encontra aproximadamente, pessoal, olha esse número, 7 bilhões 500 milhões de quilômetros da Terra. Para fornecer um comando à sonda, qual é o tempo aproximado em horas que os pesquisadores aqui na Terra precisam esperar para saber se a ordem foi executada com sucesso? Anote que a velocidade da luz é 3 vezes 10 na oitava. Pessoal, uma dica, transforme esse número em notação científica. 7 bilhões e 500 milhões de quilômetros. E você tem a velocidade da luz e você quer o tempo. Vou deixar mais uma dica. Velocidade, pessoal, é o deslocamento pelo tempo. Você pode pensar assim. E na sequência eu vou retornar para fazer a correção desse exercício.
Então, pessoal, vamos fazer a correção do exercício? Olha só, como eu dei a dica, você tem a distância, você tem a velocidade e você quer o tempo. A velocidade, como é a velocidade constante, é a distância pelo tempo. Vale destacar que se você transformar esse número em metros e transformar em notação científica, como eu sugeri para você, você vai chegar em 75 vezes 10 na 11 metros. A velocidade é 3 vezes 10 na oitava metros por segundo. Aí você substitui 75 10 na 11 dividido pela velocidade. Pessoal, lembre-se, o tempo está aqui, você troca de lugar com a velocidade. E aí você substitui 75 10 na 11 dividido por 3 10 na oitava. Fazendo a divisão, 75 por 3 dá 25. Divisão de potência mesma base, você mantém a base e subtrai os expoentes. 11 menos 8 dá 3. Então você vai ter 25 vezes 10 na terceira segundos. Pessoal, isso aqui é só para mostrar a sonda para você, né? Se você quiser pesquisar. E ainda na resolução, 2510 na terceira segundos é 25 mil segundos. Se você fizer a transformação, você chega em 7 horas, tá bom? Então imagine que você precisa 7 horas para você responder esse sinal. É bastante tempo. Então, olha só, nessa aula nós vimos os princípios da óptica geométrica. Primeiro, a luz sempre viaja em linha reta. Segundo, um raio de luz passa sobre outro, não acontece nada. Terceiro, a reversibilidade. O caminho que a luz faz na ida é igual ao caminho que a luz faz na volta. Pessoal, eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.